Pois é, tem até uma informação adicional. Quando a gente fala desses eventos produzidos por Daniel Vorcaro, o nosso repórter Bruno Pinheiro, ele teve acesso a dados de Daniel Vorcaro que foram entregues pela Polícia Federal. Segundo consta nessa apuração, o dono do Banco Master, ele gastou pelo menos 390 milhões de reais com suas festas e viagens de luxo em pouco mais de 2 anos. No mesmo período, o Banco Master captava bilhões de reais em CDBs de investidores, papéis garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E é verdade, muitos analistas fazem essa reflexão, né, Bruno Musa? O que acabou pagando no final das contas foi o FGC. Então, de alguma maneira, os grandes bancos, porque como o FGC acaba sendo uma contribuição de todos os bancos, cada um acaba aportando de acordo com a sua participação no mercado. Então, não é um erro afirmar que, em alguma medida, os bancos grandes, sem ciência, naturalmente, acabaram bancando também esse estilo de vida de Daniel Vorcaro. Não é errado também afirmar isso, né? Por isso que você defende também ajustes no FGC, Bruno? Claro, não é errado não, é completamente certo. Inclusive já estão chamando novos aportes. E o maior banco privado do Brasil vai ser o maior aporte, por volta de 9 bi ao desenho que está sendo organizado hoje, mas é claro que ele precisa mudar as regras. Eu mencionei já aqui, o Fundo Garantidor de Crédito nasceu em 1995 e as regras vigentes continuam as mesmas desde 1995, quando o mundo mudou e o sistema bancário mudou por completo. Mas se você me permite, Canhato, eu vou ser chato e repetitivo aqui num ponto. Quando a gente terceiriza a responsabilidade de quem vai pagar é o Fundo Garantidor de Crédito, e o Fundo Garantidor de Crédito é composto por dinheiro dos bancos, parece que a população não está sendo afetada. Mas não, vamos lá, o dinheiro dos bancos é o dinheiro da população. Os bancos mantêm os dinheiros em depósito ali, que são o nosso dinheiro, o dinheiro corrente. E aquele dinheiro que o banco precisa depositar no Fundo Garantidor de Crédito, porque há uma obrigatoriedade, assim como o depósito compulsório, que ele precisa deixar depositado lá no Banco Central, significa uma quantidade menor de dinheiro que poderia estar sendo emprestado para as pessoas. Um excesso, uma oferta maior de dinheiro poderia, inclusive, ajudar a reduzir as taxas de juros. Então, o que eu quero dizer é que, é o nosso dinheiro que está sendo colocado no Fundo Garantidor de Crédito. 2, isso dificulta e é um dos fatores, dos muitos fatores, que ajuda a encarecer o crédito no Brasil. Então, todos nós, direto ou indiretamente, estamos pagando por essa farra. E, claramente, essa farra ultrapassa valores que talvez a gente nem consiga imaginar. Eu diria que passa dos 100 bilhões com o que nós estamos descobrindo agora. E quando o Mota fala da ponta do iceberg, eu piamente acredito nisso. Nós estamos vendo doses homeopáticas das mensagens que foram saindo e parece que a Polícia Federal conseguirá ir colocando mais notícias que ainda estão em investigação, que se essas nos surpreendem, parece que a coisa realmente surpreenderá um país como um todo. Pois é, até conseguimos, inclusive, um print de uma informação a respeito dos valores que foram pagos aos artistas que se apresentaram na festa privada de Daniel Vorcaro em Taormina, que é um destino muito conhecido na Sicília, na Itália, inclusive com os cachês que foram pagos aos artistas. Por exemplo, no item 15, contratação do artista Seal, o cachê de pouco mais de 937 mil dólares. Daí, na sequência, tem outros artistas, tem um DJ, depois uma orquestra, e aí tem David Guetta, item 18. O cachê do David Guetta também, 937 mil dólares e uns quebrados. E aí um outro DJ que é muito conhecido, que toca um gênero chamado Afro House, que é o DJ Black Coffee, um cachê de pouco mais de 360 mil dólares. Imagina, a gente está falando de um evento privado, não é um festival com venda de ingresso. Michel Bublé, que é super conhecido, mais de 2 milhões de dólares o cachê de Michel Bublé para se apresentar na festa
de Daniel Vorcaro na Itália. Enfim, vários outros artistas se apresentaram, outros não tão conhecidos. E aí a gente chega a essa cifra inacreditável de valores gastos por Daniel Vorcaro nessas festas e viagens de luxo. A apuração, inclusive, do nosso amigo Bruno Pinheiro indica nesse documento gastos na ordem de 390 milhões de reais. Você, Dávila, a gente precisa considerar quais aspectos da divulgação desses documentos. Isso naturalmente acaba dando muito material para que a Polícia Federal consiga avançar e, ao final dessa investigação, com o inquérito concluído, isso vai dar subsídio, inclusive, para o Ministério Público oferecer a denúncia, não? Felizmente, o ministro André Mendonça já tomou a primeira providência e já está usando o colete à prova de balas. É bom ele se preparar mesmo, porque cada vez mais esses fatos reveladores, e como bem disse o Mota, trancado a 7 chaves, deve ter muita prova de muita gente e que agora a fatura chegou. E vai continuar do jeito que está, Caniato, sendo solto aos poucos, devagarzinho, para ver se o corporativismo consegue reagir a tempo de fazer algum milagre, ou seja, invalidar provas, descobrir algum meio para cancelar esses atos criminosos. Ou seja, o corporativismo deve estar desesperado nesse momento, agindo em todas as áreas para tentar encobrir isso, porque, Caniato, você imagina essas festas, quantas pessoas foram? Não só essa da Itália, mas todas as festas que ele já promoveu. Tudo isso está documentado, tudo isso está catalogado, tudo isso é prova. Então, é óbvio que vai ser muito difícil dizer que não, eu não estive lá, isso aqui é um avatar meu, eu nunca fui na festa. Não vai dar para. Então, eu entendo que a gravidade dos fatos vai ser um divisor de águas. Aqueles que realmente querem usar o Banco Master para, aí o otimismo do Mota é um pouco que é o nosso, para fortalecer as instituições, fazer os contrapesos voltarem a funcionar na República, fazer o que nós sempre pregamos aqui, pressão para que o Supremo volte a ser uma corte constitucional, acabar com essa história de interpretar a lei de acordo com o seu voluntarismo e crenças pessoais e interpretar a lei de acordo com a lei é. Isso seria uma mudança impressionante. Então, eu entendo que, na verdade, esse grande escândalo pode ser um fator desencadeador de movimentos para reformar as instituições. E aí, Caniato, quando a coisa explodir mesmo, é aquela história. O corporativismo topa até sacrificar um ou dois para salvar a corporação. Isto também pode acontecer neste episódio do Banco Master. Vamos aguardar, mas o fato é que todas estas iscas de festas, viagens, badalação, foi, na verdade, um meio para aliciar testemunhas importantes da política, trazer aliados e gerar um monte de fatos e documentos comprometedores dos donos do poder.